Minutos Economia, indicadores de 2020 vieram melhores do que o previsto, mas a pandemia aumenta as incertezas nesse começo de ano. Denise Campos de Toledo, a pandemia voltou a pesar, é isso, né, Denise? Exatamente, Tiago. Nós tivemos essa semana uma enxurrada de indicadores referentes ao fechamento quase do ano passado. Emprego ainda falta a conclusão. Mesmo nós tivemos ontem os dados do CAGED, por exemplo, que mostraram que 2020, ano de pandemia, fechou com geração de emprego formal, com carteira assinada. O saldo foi positivo. Né? Por outro lado, nós tivemos a divulgação do balanço aí das contas públicas e o rombo, pelo menos do governo central, ficou abaixo do que era esperado, 743 bilhões. O próprio governo trabalhava com valores muito superiores a esse, né? O rombo imenso. O fato é que a economia, na verdade, teve uma retração menor do que se esperava, muito em função de todos os programas de estímulo que foram lançados pelo governo. Teve auxílio emergencial, que ajudou a alavancar as vendas do comércio, o comércio teve repercussão na indústria, todos os setores acabaram ganhando em termos de atividade, isso mesmo com restrições impostas pela necessidade de um isolamento social maior. E nós tivemos aí as contas públicas reagindo também a essa retomada de atividade. Agora, neste começo de ano, algumas coisas estão pegando. Para começar, a pandemia ganhou força novamente, a gente está acompanhando esses números absurdos, o número de mortes que cresceu muito, isso leva a novas medidas restritivas, a população fica muito mais cautelosa, a gente tem visto o reflexo disso tudo nos índices de confiança aí dos vários setores. Hoje saiu confiança, por exemplo, do setor de serviços, está cada vez mais distante do nível pré-pandemia, sendo que o setor de serviços é o que mais sofre as consequências mesmo do isolamento social e foi o único setor que não teve um saldo positivo na geração de emprego formal, continuou cortando, são os hotéis, restaurantes, tudo relacionado ao turismo, academias, enfim, serviços, eles aproximam mais as pessoas e exatamente por isso sofrem mais as consequências. Então há uma preocupação muito grande quanto ao que pode acontecer com a economia neste começo de ano e a gente vê que a própria equipe econômica começa a admitir a possibilidade de uma volta temporária do auxílio emergencial. Ontem se falou até na volta do programa de manutenção do emprego e da renda, é aquele que permite a redução da jornada e em função disso também a redução dos salários, só que no ano passado houve uma compensação por parte do governo. Então, a grande preocupação que fica é se o governo vai ter fôlego financeiro para bancar essa nova rodada. Talvez tenha de vir temporariamente o estado de calamidade. A expectativa maior é quanto à retomada dessas discussões a partir da semana que vem, quando teremos as eleições aí para a presidência da Câmara e do Senado, fica definido o quadro político e a partir daí vem as discussões. Só que sempre fica aquela preocupação com o lado fiscal, né? O governo tem um rombo imenso a administrar, tem que demonstrar compromisso com o ajuste fiscal para ter confiança, para atrair investimentos para o Brasil. Então, tem que lidar com essa situação toda com muito cuidado. A gente vê até o presidente Bolsonaro reafirmando que não dá para manter o auxílio para sempre, que era uma questão temporária, mas não dá para contar também com o retorno ao trabalho de todo mundo, porque a pandemia está aí e é um risco que ela vem oferecendo. Então, ficam essas dúvidas. Muito provavelmente o governo vai ter de lançar algum estímulo, ampliar programas como Bolsa Família, para dar sustentação a essa transição, até que se tenha controle de novo desse avanço da pandemia, Tiago. Ô Denise, e o mercado financeiro, além das incertezas diárias, tem que lidar também com informações de redes sociais. O que vem acontecendo, Denise? Exatamente. Começou nos Estados Unidos a disparada das ações aí da GameStop, levou inclusive à quebra de fundos, é a mobilização dos investidores para alavancar a valorização de determinados papéis. Isso é feito através das redes sociais, é uma novidade que se vê no mercado financeiro, aconteceu nos Estados Unidos e agora nós tivemos um ensaio disso aqui também no Brasil, a valorização muito forte, por exemplo, das ações do IRB, ficou entre as ações mais negociadas ontem, superando aquelas ações tradicionais que seguem, na verdade, as condições de mercado. Que o mercado financeiro responde muito às expectativas para determinados setores. Então, tem momentos em que há uma valorização maior das ações de bancos, dependendo do tipo de expectativa que se tem em relação à economia. Depois entram aquelas empresas que operam no comércio online, por exemplo, que tem tido uma valorização muito forte. Só que ontem, através dessa mobilização feita pelo Telegram, ontem se tinha mais de 7 mil pessoas tentando alavancar. Então, tem todo um movimento conjunto para valorizar as ações de bolsa, as pessoas têm como objetivo essa valorização e esse tipo de movimento está pressionando o mercado internacional hoje, as bolsas de valores. Ontem o dia foi positivo,
não é? Depois de ajustes mais pesados. Então, é um dado que preocupa, porque se trata de uma manipulação, mas de um jeito diferente. Antes a gente tinha aqueles mega investidores que conseguiam manipular o mercado acionário e agora tem essa movimentação através da internet, é um movimento a ser observado, viu, Tiago? Agora, verdade. em condições normais, o mercado está muito focado no avanço da pandemia, há uma preocupação global com relação a isso. Por outro lado, tem uma confiança no avanço da vacinação, só que tem tropeços em todo o mundo, a gente tem dúvidas quanto ao ritmo de vacinação aqui no Brasil, isso está acontecendo também na Europa, há brigas, inclusive, com alguns laboratórios pelo atraso em fornecimento, tentativa de restrição de exportações, enfim, é uma situação que o mundo ainda está tentando administrar para conter a pandemia, que é o grande mal para a economia global. E nesse ambiente todo, nós temos o dólar agora na abertura com uma leve queda de 0,11%, a cotação de venda do comercial um pouquinho abaixo dos R$ 5,43. Mas olha, observar essa movimentação toda, especialmente em bolsa, Tiago.